E hoje, gente, eu tenho a grande satisfação de receber aqui a ex-senadora Heloísa Helena, enfermeira, professora, política brasileira. Ela está no rádio com a gente hoje aqui no nosso estúdio, e já vai dar um alô. Aliás, professora, boa tarde, né? Boa tarde. Oi, boa tarde para vocês. Uma alegria muito grande. Agradecer mais uma vez, né, a Cristiane pela generosidade democrática do espaço. Abraçar você, abraçar a moçada da técnica, né, que faz umas coisas aí que eu jamais teria condições de saber fazer. E dizer que é uma alegria estar aqui e conversar um pouquinho, né, sobre as dores, as angústias e as alternativas para este Rio e para este país, né? Sempre uma alegria estar aqui. Negócio bonito demais, né, essa Serra dos Órgãos. Sabe que eu já fui lá? Perto, né? Já foi? Já fui perto. É um visual extraordinário muito daqui, né? Sabe que quando eu vinha na rua, o Arildo já tem uns 15 dias que tem um mês mais ou menos que eu vim para a faculdade aqui com a professora Cissa. A gente fez um debate da área da saúde. E aí, quando eu estava passando nessa rua, eu sabia que era aqui, porque eu sabia da vista que dava para lá na rádio, viu, Cris? Por isso que eu sabia logo que era aqui. Já passamos já tarde da noite, né? Porque não estava mais nem... Certamente, talvez nem tivesse aberto a rádio ainda, já era bem tarde da noite. Mas é uma alegria abraçar carinhosamente, né, aos que acompanham o seu programa e que nos dão também a generosidade democrática da escuta, né? Neste Brasil de tanta farsa de polarização e idolatria política, ter a honra de ser escutada é sempre alguma coisa interessante, né? Já falei demais na introdução. Não, de maneira né, alguma. Aliás, né, a gente tem que destacar aqui toda a sua jornada, a sua história na política. A senhora é um exemplo de superação, de força. Nesse país que mulher não é bem vista na política ainda hoje, infelizmente, e as mulheres que têm tanto para produzir, tanto para dar para esse país, né, a verdadeira força do ventre da mulher, né, que não só no sentido daquela que vai gerir um bebê, mas da força da mulher que semeia, que luta, que supera, que é dona de casa, que se desdobra com tantas funções e que já provou para o mundo inteiro que quando a mulher está no poder, a mulher consegue fazer muito mais do que os homens, e eu reconheço isso, porque temos vários exemplos, e a senhora é uma dessas figuras, né? Mulher nordestina, superação pura. Eu digo sempre assim, todas as vezes, né, que eu falo sobre a infância pobre, onde todos os natais eu passava no quartinho de empregado, onde minha mãe ia costurar, lá em Maceió, quando a gente vinha do sertão. Todas as vezes que eu falo do meu pai, que foi pedreiro aqui no Rio de Janeiro, saiu quebrado, com os ossos quebrados, e com meu irmão mais velho enrolado em trapos de volta para o Nordeste. O meu irmão que acabou assassinado covardemente com tiros de 12 no peito, e como era filho de pobre, lá em Alagoas, ninguém queria saber, como acontece aqui, como continua acontecendo. Então, quando eu falo sobre isso, não é para cantilena, para mimimi, para penalização. Eu falo para que as meninas que nos ouvem e as mulheres que nos ouvem, independente de estarem estudando ou enxugando as lágrimas ou lambendo suas próprias feridas para seguir em frente, elas tenham convicção que é muito difícil, mas que é absolutamente possível. Então eu digo sempre que eu, como sobrevivente, eu sou a prova viva de que uma menina, filha de uma família muito pobre, de uma mãe guerreira, uma mulher honrada, que mal sabia escrever o nome e que lutava muito para que a gente tivesse acesso à educação. Fiquei sem pai, eu tinha 2 meses de idade. Então, é muito importante que todas as meninas e meninos, eu digo sempre assim, às vezes quando eu falo essas coisas, as pessoas dizem, você continua falando sobre essas coisas. Aí eu digo, é porque essas coisas continuam existindo. Se elas não existissem, não tinha para que eu falar. Se todas as crianças pobres em áreas de alta vulnerabilidade econômica e social, que vivenciam algo que é pior do que a pobreza que eu vivi, que é a miséria humana, as condições indignas de vida. Se todas as crianças que vivem em territórios de violências diversas, de alta vulnerabilidade econômica, social, ambiental, elas tivessem as mesmas chances de um presente digno e um futuro digno,
eu não precisava estar nem no mundo da política, que é o mundo que a gente sofre mais. Quem tem honra sofre muito no mundo da política, porque é um mundo muito mal acostumado ao cinismo, à dissimulação, à bandidagem. Então, quem não se submete a isso, sofre muito mais. E a gente continua lutando, não é pelos nossos filhos, que eu digo sempre isso, Breninho, a gente luta pelos nossos filhos, como você faz pelos seus filhos, como eu faço pelos meus filhos e pelas minhas netas. Quando a gente luta por nossos filhos e netos, a gente luta por amor. Amor de pai, amor de família, amor de avó. Porque se fizer alguma coisa com a minha neta, eu vou virar uma onça das mais brabas que tiverem. Mas quando a gente luta na vida em sociedade, a gente luta pelos filhos e filhas dos outros. Lutar pelos nossos é nossa obrigação e é o grande amor. Agora, lutar pelos dos outros, para que eles possam ter uma vida vivida com toda dignidade, é nossa obrigação, como mulheres e homens, né? Independente de onde morarmos, independente da cor da pele, da religião que professa, da forma de amar, do lugar de onde a gente vê o mundo. Então, é por isso que eu ainda estou nessa tal dessa política, que é um negócio horroroso. Pense, olha, a gente estava aqui antes conversando com a Cristiane, e a gente falando sobre o ano que vem, né? Lógico que a gente não pode falar de eleições, porque a gente só pode falar de pré-candidaturas, né? Mas eu digo sempre assim, eleição é máquina de moer gente, sonhos e dignidade. Eleição e política parece até que a honra, porque eu digo sempre assim, qual é a nossa espada numa sociedade em que a gente luta pela democracia? Porque a gente não vive numa democracia ainda. Democracia sem justiça social não é democracia. Verdade. Pode ser a democracia dos grandes ladrões, das excelências que ditam as regras, de metade do orçamento nacional ser jogado para o capital financeiro, enquanto que a grande maioria não tem o SUS funcionando de qualidade, não tem uma infraestrutura na periferia onde mora, não tem acesso ao horário integral. A criança que nasce marcada pela natureza de outra forma só tem um benefício de prestação continuada se o pai e a mãe vivenciar a miséria, a pobreza da vulnerabilidade econômica, que tem que ganhar só 300 e poucos reais por pessoa, senão não tem direito a um benefício. Mulheres e homens que muitas vezes trabalham a vida toda, entram no mercado de trabalho muito cedo e nunca conseguem o acesso à aposentadoria quando o seu corpo já não responde mais de tantos agravos, de tantos esforços, lesões de esforço repetitivo ao longo da vida. Então é por isso que a gente tem que continuar lutando, não é verdade? Porque certamente melhor seria a gente ficar na nossa vidinha, cuidando dos nossos e deixando a vida para lá. Mas todas as vezes que a gente vê, eu pelo menos sou assim, viu? Todas as vezes que eu vejo uma pessoa em situação de rua, uma criança em alta vulnerabilidade econômica e social, uma mulher desesperada porque teve um diagnóstico de câncer e tem que correr atrás de uma maldita vaga no hospital para começar a fazer um procedimento cirúrgico ou uma quimioterapia ou radioterapia. Cada vez que a gente vê as violências marcando profundamente a vida e sociedade. Hoje, o principal problema de saúde pública do Brasil, olha o tamanho da vergonha. Nos jovens de 15 a 29 anos, violência letal intencional. É pobre matando pobre e o sistema reinando por aí afora. Então, é por isso que a gente continua lutando, porque senão a Não gente pode ia descansar. parar. Pois é. E eu quero fazer uma pergunta, professora. Aquela Heloísa Helena, senadora de mais de 15 anos atrás, e a mulher hoje que enfrenta desafios inúmeros e enxerga esse Brasil de que maneira? Alguém que conheceu o Brasil de dentro para fora, né? Porque alguém que esteve no Senado desse país sabe muito sobre esse país. Assim, eu digo sempre que o Senado tem uma especificidade, né? O Senado meio que tem uma lenda em torno dele, até porque ele tem idade mínima para você, inclusive, concorrer a senador, né? Então, eu entrei na idade mínima, né? Foi uma circunstância, porque tudo era previsto para eu nunca sequer olhar de perto os tapetes azuis do Senado. Então, por uma dessas engrenagens das imensas lutas da vida, a gente acabou chegando ao Senado, né? Por uma circunstância muito objetiva. Infelizmente, né? Dor e sofrimento da grande maioria de um povo, no caso de Alagoas,
e da grande maioria dos servidores públicos, porque eu vivenciei um momento em Alagoas onde muitos estados vivenciaram, que foi um procedimento técnico nas secretarias de Fazenda, chamado antecipação dos pagamentos das letras financeiras do Tesouro do Estado. E deu um problema muito grande em vários estados. Deu em Pernambuco, em Alagoas, em São Paulo, em vários lugares. E no Rio, em vários lugares. Então, neste grave problema que aconteceu lá, os trabalhadores do setor público ficaram sem receber salários durante 7 meses, 5 meses. Pessoas se jogaram dos prédios suicidando. Policiais mataram os filhos e suicidaram. Pessoas vivenciaram situações de imensa dor e sofrimento. E na época, né, eu estava lá lutando em defesa dessas pessoas, trabalhando com essas pessoas. E aí, quando eu cheguei no Senado, eu cheguei por isso, né? Eu sou uma filha da classe trabalhadora, contestando todas as regras, sem família na política, sem família tradicional, nascida numa família muito pobre. Então eu quebrava todas as regras de tocar o solo dos tapetes azuis do Senado. Então eu sabia como foi minha vida, eu sabia o que possibilitou que eu me elegesse. Então, no Senado, eu tinha obrigação de ser fiel aos que me elegeram e aos que sentiam as mesmas dores dos que me elegeram, espalhados pelo Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, eu participei de uma luta do INSS. E o meu primeiro concurso público foi do INAMPS. Hoje não existe mais o INAMPS, depois que acaba o INAMPS, você pode fazer a opção, inclusive eu fiquei na universidade onde eu já estava. Então, eu entrei numa luta aqui com os trabalhadores do INAMPS e do INSS. Nós estávamos esperando uma audiência lá em Brasília, eram só as trabalhadoras e trabalhadores aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, eu era, na época, senadora por Alagoas. Então, eu fui para lá, para ajudá-los na luta que eles tinham que travar. Então, quando eles nos expulsaram de lá batendo na gente, e era o governo Lula, batendo fisicamente na gente, eles mandaram a tropa de choque da polícia, da PM lá. Quando o comandante da operação viu que eu estava, na época, né, eu tinha um tal de um título de senadora, ele nos avisou, disse que não iam ficar lá para comandar a operação e eles mandaram uma polícia especial da Presidência da República, que ao invés de procurar sequestradores, que era a obrigação deles, eles foram lá bater em meia dúzia de mulheres e homens, só eu de outro estado, porque eram todos daqui do Rio de Janeiro, com bomba de gás. Eu nunca imaginei como eu era tão leve, porque a pessoa que me pegou e me jogou como se eu fosse um bicho qualquer jogado no meio da rua. E nada disso, veja, e o bom é porque nada disso me promoveu medo. Entendeu por quê? Porque eu tinha consciência que eu só toquei os tapetes azuis do Senado empurrada, impulsionada, não por dinheiro, não por família rica, pela força da dor e das lutas e da honra da coragem das trabalhadoras e trabalhadores. Então eu lutei lá, eu lutei pelos daqui do Rio de Janeiro, pela área da saúde aqui no Rio de Janeiro, mesmo quando estava em outro estado. Por uma circunstância do tempo, eu estou aqui hoje, né? Há 6 anos morando aqui no Rio de Janeiro. Então, faz parte, né? Então, aquilo que a gente até conversava aqui no intervalo, né? Se valia a pena. Eu digo sempre assim, tem aquele verso, né, antigo e belo, né, que pergunta se valeu a pena, né? A Vicente sempre diz assim, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E, na verdade, a tradução literal é quando a alma não é pusilânime, não é covarde. Então, tudo vale a pena quando você não assina a rendição da covardia e você tem a consciência do que você quer. Para quem é que você está representando lá? Eu represento o capital financeiro que ganha dinheiro na agiotagem internacional? Não, jamais. Eu represento os organismos internacionais que exploram os minérios no Brasil e ganham muito dinheiro com isso? Não. Eu represento os donos das áreas agricultáveis e dos recursos hídricos privatizados e do setor elétrico privatizado? Não. Eu represento a maioria da população, mesmo que a maioria da população nem reconheça em mim
sua representante. Agora, né? uma pergunta, professora. A esquerda sempre teve exatamente esse discurso, que é um discurso que eu acho que a maioria dos trabalhadores querem ouvir, mas quando chega no poder, parece que não consegue enfrentar o sistema, vamos dizer assim. Pois é, mas... E agora? O que fazer diante disso? Né? Porque não se trata de ser de direita ou de esquerda. Você também acha. Sabe? Tem coisas que não da dignidade humana... Isso não tem... Qualquer pessoa que está ouvindo a gente agora, seja qualquer que seja a ideologia, sabe que é difícil enfrentar o sistema. Agora... Dá pra gente conseguir extrair alguma coisa dessa laranja aí, desse limão, melhor dizendo, que nem é uma laranja. O Brasil já é um limão, depende já. do que... Dá pra vencer alguma coisa, avançar um pouquinho? Você vê, né? Pois eu acho que dá. Não é duro dá isso? Pra ter esperança. Eu acho. Sem esperança a gente morre. Agora eu digo sempre assim. Eu luto todos os dias sem a expectativa de ver um mundo melhor. Porque senão você... Perde a força. Perde a força. Perde a força de então viver. eu luto todos os dias com a certeza que as futuras gerações vivenciarão um mundo melhor. Eu só luto todos os dias para que as mudanças estruturais profundas sejam hoje, porque existem pessoas que vivenciam muita dor e muito sofrimento hoje. Por isso que eu não luto só pelo futuro. Eu luto pelo hoje, para minimizar as profundas dores por quem passam muitas pessoas espalhadas pelo Brasil. É por isso que eu digo sempre assim, olha, quando a criança daqui, da comunidade mais pobre de Teresópolis, tiver as mesmas chances da criança do Alto, dos Agriões, ou de qualquer lugar melhor de viver e de morar com dignidade, então eu não preciso estar mais lutando. Mas até lá, eu vou continuar lutando. A briga. E a questão é a seguinte... Eu nunca esqueço de quando eu fui dar o voto da reforma da Previdência, né? Porque eu fui contra a reforma da Previdência do governo Fernando Henrique, então me sentia na obrigação de ser no primeiro governo Lula também. Eu me sentia na obrigação. Se eu falo contra a privatização das águas, se eu falo contra a privatização de setores estratégicos, sejam as terras raras, seja a água ou o conhecimento, eu tenho uma obrigação de continuar tratando disso por honestidade intelectual, seja no governo do meu partido ou do meu partido inimigo. Eu me sinto na obrigação de fazer isso. Tem gente que cede rapidamente, que né? negocia. Tem gente que faz exatamente. É cheio de ideologia antes de vencer a eleição. O discurso conforme... Eu não tenho paciência para isso. Eu não tive nem quando era jovem, imagina agora, cheia de cabelo branco. Aí tô mais durona ainda, né? Então, eu não tive nem lá que talvez pudesse ceder pensando em alguma coisa de cargos do futuro. Eu não fiz isso nem naquela época. Imagina agora. E mais, e no mundo da política, onde a honra é odiada, a coragem é odiada, a honestidade é odiada, e o que vale, né, é o cinismo, a dissimulação, os sepulcros caiados, né, de quem finge uma coisa quando está falando e é outra por dentro. Então, eu me lembro que quando eu fiz o voto da reforma da Previdência, eu sabia o que ia acontecer comigo. Entendeu? Eu sabia que eu podia ser aniquilada politicamente. Eu sabia que podia acontecer, mas a questão era, eu prefiro ter um mandato ou eu prefiro honrar a palavra com as pessoas que foram parte da minha vida e que lutaram por mim e que apanharam por mim. Então, é uma questão de escolha, entendeu? Então, você tem que se perguntar até onde você vai. Aquilo que a gente estava falando de um conto de Tolstói aqui no intervalo, um escritor russo muito antigo, e ele tem um conto muito bonito que ele dizia assim, de quanta terra precisa um homem, certo? Então, é o que você se pergunta, né? De quanta riqueza, cada um de nós deve se perguntar, de quanta riqueza você precisa para viver a vida digna, para garantir dignidade, diversão para suas crianças, escola de qualidade, um sistema de saúde de qualidade, um lugar de moradia que não seja violento, que não tenham donos de território, que suas crianças e suas meninas e meninos possam andar com dignidade e que possam sonhar e realizar um futuro melhor. Onde é que está escrito? Nem na lei de Deus, nem na lei dos homens está escrito que a criança, porque nasce numa comunidade pobre ou numa família pobre como eu nasci, ela não pode sonhar em ser uma professora, uma pianista,
ela pode ser catador de lixo, uma profissão altamente honrada e necessária, mas ela não pode ser condenada a isso sem ter a opção de fazer outras coisas. Então, o que a gente tem que se perguntar sempre na política, né, do mesmo jeito que Tolstói perguntava de quanta terra precisa um homem e faz aquele duelo, né, belíssimo no conto, a gente tem que se perguntar de quanta riqueza se precisa. Será que é necessário você promover a exploração predatória da natureza para enriquecimento de alguns poucos? Será que é necessário a metade do orçamento nacional ser para encher a pança de banqueiros, do capital financeiro? Será que é necessário que todas as áreas agricultáveis estejam produzindo aquilo que o nosso povo não come? Será que é justo que eu possa escolher uma comida de qualidade e a maioria da população não tenha a comida de qualidade, coma veneno todos os dias? Isso é justo? Eu acho injusto demais não ter escola em horário integral, uma pessoa precisar bater na porta de um político para poder ter acesso a um leito hospitalar, uma medicação diferenciada, a dignidade da sua vida. Eu acho um absurdo. Tem gente que não acha. Tem gente que acha normal que, né, o principal problema de saúde pública dos jovens de 15 a 29 anos do Brasil seja violência letal intencional. Eu acho isso uma aberração. Tem gente que acha normal que milhões de crianças sejam usados como mão de obra escrava do crime organizado, ao invés de estarem vivendo dignidade no presente para viver um futuro e fazer deste país uma grande nação que ainda não é. Então, cada um é que sabe, né? Alguém diz assim, quando me dizia, você vai pagar um preço muito alto, né? E aí a gente diz, quem não tem preço, né? Não deixa que põe uma etiqueta na testa dizendo qual é o seu preço, vai enfrentar os desafios que tiver de enfrentar. Professor, eu tinha tanta coisa para lhe perguntar, é uma pena que o meu tempo explodiu. Cheiro, meu filho. Olha só, eu tinha 3 perguntas para fazer que seriam muito importantes. Mas também eu sou um problema, né? Nós vamos Não, foi excelente. Cris, eu fico falando demais, né? Nós vamos marcar outra oportunidade no futuro para a gente poder falar sobre os caminhos para a gente poder vencer esse sistema tão brutal. Eu queria dia de cada vez. Eu queria falar sobre mini-reforma eleitoral, queria falar sobre cláusula de barreira, queria falar sobre os bilhões destinados aos grandes partidos, o que dificulta ainda mais, porque esse dinheiro ele é destinado para colocar os grandes sheiks da política. Né? Ou seja, um sistema tão difícil de vencer. E eu queria, no futuro, a gente conversar sobre isso para saber quais os caminhos que o cidadão, através do voto, pode fazer para driblar essa tragédia. A única coisa, assim, para ser bem rápida, a população não pode dar o direito aos bandidos da política de conduzirem seus destinos. Então, a população tem que ter consciência que a maior rebeldia, a maior revolução que ela pode fazer é escolher na hora de votar. Lógico que às vezes a gente vota branco, às vezes vota nulo, é legítimo quando não vê nenhuma opção, mas procurar uma opção é de fundamental importância, porque às vezes as pessoas até pensam, se tiver muito voto nulo, não vai ter, vão ter que chamar outra eleição, não vão assumir os cargos, assume do mesmo jeito, né? Então, democracia sem justiça social não é democracia. A gente vive a democracia dos poderosos ladrões, das excelências que tomam para si o destino do país e não olham para a dor do povo. Mas se nós, não estivermos fazendo a militância política, alguém vai tomar conta do nosso destino e eles não têm o direito de ter a ousadia de pensar sequer que podem comandar a vida de todo um povo. Então é por isso que a gente tem que lutar. Então, deixa eu dar um abração aqui pro Arildes, querido, o Luiz Fernando e a Amanda, que estão na rede comigo. Eu digo sempre que partido nenhum é o altar dos ungidos, tem problema em todo partido, viu, meu filho? Pense no problema. Às vezes até nas famílias tem problema também, né? Verdade. A gente só não pode brigar em família por causa desse negócio de política, viu? Nada de idolatria política para separar amigos de infância e família. Um cheiro para vocês que me dão a honra de ser ouvida, um cheiro para você, guerreiros, para vocês que fazem a Terê. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Luísa, a gente estava falando aqui sobre a mini-reforma eleitoral de 2017, o quanto isso afetou o processo eleitoral. Fala um pouquinho pra gente, sobretudo sobre a cláusula de barreira, que hoje pode ser decisivo aí na hora do processo eleitoral.
Na verdade, né, tem um mecanismo que foi estabelecido na legislação que muita gente até acha que é bom, porque tem meio que uma frase feita, tem muito partido, tem muito político, né? Então tem muito partido já, deve diminuir os partidos e tal. Por quê? Porque, na verdade, quando as pessoas olham, elas olham a chamada sopa de letrinhas dos partidos, porque como muitos partidos não se diferenciam nas propostas que apresentam, nas concepções programáticas, na sua visão de mundo, não se diferenciam ideologicamente quando estão apresentando projetos, então é super natural que as pessoas olhem para a sopa de letrinhas e achem que tem letrinhas demais. E com a discussão da cláusula de barreira, é inclusive um mecanismo, né, que foi criado especialmente pelos grandes partidos para reduzir o número de partidos. Eu fui fundadora de 2 partidos, né? Eu fui fundadora na época que nós rompemos, né, com o governo, quando eu era senadora. Nós fundamos o PSOL, fizemos a coleta de assinaturas, eu tive a honra de ser presidente nacional do PSOL. Deixei a presidência nacional de um partido já feito para começar do zero, coletando assinaturas, porque eu entendia que um determinado agrupamento político, uma liderança que, né, eu considerava muito, então era importante que ela também tivesse a perspectiva de estruturar um partido. Eu considero assim, que mesmo quem é filiado a um partido pode ajudar a outra pessoa a formar um partido também. Eu não vejo, não considero essas coisas. Assim, eu acho que a pessoa não tem problema. Se você considera que um agrupamento pensa até um mundo diferente de você, e você acha que ele tem o direito de pensar e de ter uma estrutura partidária para que ele possa defender isso. Por quê? No Brasil, infelizmente, não existem as chamadas listas da sociedade. As listas da sociedade possibilitariam que qualquer movimento, né, os movimentos a serem listados legalmente para isso, seja de trabalhadores sem terra a trabalhadores e empresários, seja de pessoas, qualquer setor social, de crianças, de idosos e de empresários e de sem-teto, pudessem, através dos seus movimentos, entrarem nas chamadas listas da sociedade e pudessem ser candidatos. No Brasil, a única forma de você ser candidato, em outros países também, a única forma é você sendo filiado a um partido. E você ainda se arrisca, né? Porque às vezes você, por exemplo, para participar de uma eleição, você tem que ser filiado 6 meses antes. Às vezes você filia, alguém promete que você vai ser candidato, que vai ter estrutura. Quando chega na convenção, lhe tiram a oportunidade e você não pode mais ir para lugar nenhum, porque já passou o prazo. Então, eu entendo que é importante que existam estruturas partidárias, já que a gente não conquistou ainda a lista das sociedades, para que as pessoas possam participar. Por quê? Porque o único lugar, por exemplo, os movimentos sociais lutam muito, às vezes conseguem muitas coisas, conseguem. Mas qual é o lugar onde se define para onde vai o dinheiro? Só nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder. Câmara de Vereadores e Prefeitura, Assembleia Legislativa e Governo, Congresso e Presidência. Esses são os lugares que, queiramos ou não, define o que é que vai ser feito de saneamento, de coleta de lixo, define se você vai morar num barraco para nem ter a alegria de se emocionar com o cheiro de terra molhada, com medo do barraco cair. Ali é que se decide se você vai ter escola em horário integral, se você vai ter a resolutividade do SUS, se você vai ter a alternativa de emprego digna. É lá. Só nas instâncias de decisão política você define isso. Então, a gente não pode entregar aos outros o direito de decidir por nós. Então, infelizmente, a gente tem que estar afiliado a um partido. Aí, depois que filia, tem o que você corretamente perguntou, que é a cláusula de barreira. A próxima cláusula de barreira, cada partido ou federação, que é diferente de fusão. Fusão, 2 partidos viram um só, fazem só um estatuto e seguem em frente. Quando é uma federação, como é no nosso caso, que é a Federação Rede PSOL, como tem outras federações também, que juntam 3 partidos, cada partido mantém, entre aspas, a sua autonomia,
de vivência interna, mas no processo eleitoral contam os votos juntos. É diferente de como acontecia coligação. Lembra coligação? Me recordo. Juntava vários partidos, fazia uma única chapa. Só que, quando era coligação, cada eleição podia mudar. Agora, com a federação, você não pode. Tem que ser 4 anos, senão você perde tudo que conquistou com o processo de federação. A próxima eleição, para você continuar existindo como partido, ter acesso a fundo partidário, ter acesso ao fundo eleitoral, ter acesso ao horário de rádio e TV, você precisa ter, no mínimo, 12 deputados federais na próxima eleição. E é óbvio que não conta nenhum outro voto. Olha que situação, né? Não conta voto de nada. Só deputado federal. Deputado estadual não conta, governador não conta, senador não conta. O único voto que conta, portanto, o único voto que se torna importante para a superação da cláusula de barreira, para que o partido continue existindo, tendo acesso a fundo partidário, fundo eleitoral e o tempo de propaganda eleitoral, são os votos de deputados federais. Então, é uma obrigação de todos os militantes de partidos, mesmo que, eu repita sempre, nenhum partido é o altar dos ungidos. Em todos os partidos tem disputas e incoerências internas. Então, nenhum partido é o altar, né? Oh, meu partido é o maravilhoso. Oh, meu partido é o único. Isso é conversa fiada. Então, não é. Todos os partidos têm problemas. Mas, se você tem militância num partido, concorda com as concepções programáticas, ideológicas, a visão de mundo, a dinâmica do funcionamento interno, você tem que disponibilizar realmente os nomes para deputados federais. E eu tomara, né, que a população escolha bem, independente, né? A gente vivenciou um momento difícil da vida nacional, independente da caracterização que se faça a quem perdeu ou quem ganhou, porque cada um de nós temos uma posição em relação a isso. Mas quando a idolatria da personalidade política, a idolatria das personalidades políticas, elas passam a ser maiores do que o debate da vida cotidiana de um povo e da construção de um país, aí realmente complica demais, né? Então, essa é a grande tarefa, é uma tarefa nossa também, né? Superar a cláusula de barreira. Claro que ou você supera com 12, ou você supera fazendo um percentual mínimo de votos para depois chegar à votação maior em 9 estados. Então, tem toda uma complexidade de regras que a gente precisa visualizar. Então, mesmo que fosse assim, vamos supor, um partido faz 9 parlamentares em um único estado e não consegue ter o mínimo de votos necessário, nem para ter 12 parlamentares, nem para ter o mínimo nacional do 1,5%, não ultrapassa a cláusula de barreira. Então, a federação é também um mecanismo que possibilita isso, né? Eu digo sempre que nós temos uma dívida de gratidão com o PSOL, porque não é porque eu fui fundadora, especialmente de uma das correntes internas do PSOL, que é o MEIS, que nos tirou da clandestinidade política, né? Porque, na verdade, a rede estava na clandestinidade política, porque não era só não ter tempo de TV, de rádio, fundo eleitoral, nada. Então, com a federação, foi um mecanismo importante para a gente. A gente ainda está discutindo em qual federação nós vamos ficar. Claro que a gente agradece também ao PDT e ao PSB por se oferecerem para nos acolher em federação, mas esse é um debate que a gente vai fazer estamos, né, fazendo de forma democrática, né? Domingo que vem eu vou estar em Roraima, ainda vou para o Maranhão, ainda vou para vários lugares, porque a gente está fazendo esse debate democrático internamente nos estados, para a gente definir se continuamos com esta federação ou se buscamos um outro modelo de federação. Mas a probabilidade maior é de ficarmos hoje como estamos, mas é um debate que democraticamente a gente vai fazer em todos os estados. Muito bom. Bom, a gente, mais uma vez, está a minha gratidão pela tua participação aqui nos nossos estúdios. A casa com certeza está sempre aberta para receber alguém que pode contribuir tanto, né? E foi uma tarde sensacional para a gente aqui. Eu agradeço muito, viu? Eu agradeço muito a vocês, a Cristiane, a todos que fazem a TV FM. E
agradeço demais, né? Tanto a generosidade democrática de vocês, que nos dão a potência da fala, que é a única arma que a gente tem, a espada da honra da nossa jornada é a palavra, e aos que nos escutam também, né? Que nos dão a honra de sermos ouvidos em momentos de tanta intolerância e desrespeitos às posições diferentes, né? Porque eu só respondo com brutalidade a quem me trata com brutalidade. Se alguém pensa um mundo diferente de mim, eu tenho a coragem que é necessária de fazer a disputa e o debate em relação ao mundo que eu penso que é o mais digno. Só não venha com brutalidade comigo, porque aí eu sou bruta também, né? Tá certo. Eu digo, minha mãe era de braba, as mulheres da minha família é tudo braba, né? Eu digo que eu sou a menos braba, imagina, né? Um cheiro, muito obrigada, muito obrigado, viu? E saúde e paz para você e para sua família linda.